fazer assim, põe o microfone cá. Ana mãe, você já tomou a garganta? Então pode contar com você? Почему вы говорите, да, Bom dia, irmãos. O salmista disse no Salmo 65: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. É bom estarmos aqui na casa do Senhor nesta manhã. É um privilégio podermos levantar, podermos chegar até cá e com os irmãos cá em casa louvarmos o nome do Senhor. É bom estarmos aqui neste lugar. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, Tempo para louvarmos
nesta manhã nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de chegar à tua casa e juntos para louvar e bendizer o teu santo e bendito nome, Pai. Amém. Nesta manhã nós te pedimos que o Senhor venha visitar cada coração, cada família presente aqui e também aqueles que estão em casa, ó Deus, que a tua palavra possa tocar em nossos corações, ó Pai. Dá-nos um dia abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. É bom estarmos aqui, é bom termos esse tempo aqui com cada irmão. No domingo passado, quando nós cantamos o hino Tenho em Jesus Vitória, a irmãzinha estava dirigindo e eu quase que fiz um comentário que é um dos hinos que me lembra muito o Senhor Ovídio e a Eunice. Não há uma vez que nós cantamos esse hino que a Eunice ou o Senhor Ovídio, assentada aí mais ou menos, não se punham de pé e davam louvores a Deus porque há vitória em Jesus. Amém. E sem saber que enquanto nós estávamos cá, ele já estava na vitória máxima, como pode ter. Ele já estava na presença do seu Salvador. Pessoa amiga, pessoa que eu quero muito dentro do meu coração, que me chamava minha filha fé. Mas em Jesus, Ele é o que nos dá a vitória. Aleluia. Ele é que traz a vitória em qualquer circunstância das nossas vidas. Nós sentimos saudades. Há aqueles que nos mostraram muitas vezes o caminho, pastores, professores de escola dominical, pessoas chegadas a nós que partiram recentemente. O irmão Jorge Maia, o Senhor Ovídio. Então o nosso coração foi na quinta-feira, falando com o pastor Orlando, eu disse, eu estou triste. Eu sei onde é que eles estão, mas fica aquela saudade. Sem dúvida. Fica aquela saudade. E exemplos para nós seguirmos, né? Pessoas fiéis a Deus, que ao partirmos também possam dizer que nós também fomos fiéis ao Senhor. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que dá vitória. Não importa a circunstância da vida, o que nós estivermos a passar, não há nada impossível para Deus. Ele é um Deus de vitória. Aleluia. E há vitória aqui neste lugar. Eu tenho orado pela igreja, eu tenho orado para que muito em breve nós possamos estar todos juntos aqui. Amém. Amém. E eu não Aleluia. sei se foi sonho ou não, pastor, mas eu vi. Eu sei que a vitória do Senhor está aqui neste lugar. Aleluia. Amém. Aleluia. A vitória. Sem dúvida. A vitória. E Amém. nós estaremos aqui juntos, Aleluia. louvando o nome do nosso Deus. Amém. Amém. A vitória. Louvado seja Deus. Amém. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo
Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabem por quê? Vejo Deus presente aqui neste Aleluia. lugar. Sem dúvida. Amém. 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 Aleluia. Chegará esse dia, irmãos. Nós cremos e o pastor Orlando mandou esse coro no meio da semana. E a devoção, cada dia dessa semana que eu sigo, tem sido: nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Aleluia. Amém. Não porque a força vem de nós, não porque em nós tenhamos nenhum poder, mas descansando no Senhor. Nós podemos tudo naquele que tudo faz por nós. Aleluia. Deus prometeu a Josué que ele não o deixaria, que ele estaria com ele atravessando e chegando à terra prometida. Em Jesus, nós temos essa confiança que ele está conosco todos os dias, Aleluia. até a Sim. consumação dos séculos. Precisamos de mais? Não. Ele, Jesus, é a aliança entre nós e Deus. E quando nós nem podemos expressar, até nisso ele pensou. Ele disse que nos deixou o Espírito para que intercedesse por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso Deus. Ele é a aliança. Jesus é essa aliança entre nós e Deus. Amém. Entre nós e o irmão. Jesus é a aliança entre você e
Pai, nós te agradecemos Sim, Senhor. pela chamada, ó Deus, que nós recebemos de Ti. De nós, ó Deus, chegarmos na Tua presença e entregar o nosso tudo, Sim, Pai. como aquele hino diz: tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, Pai. Eu oro, ó Deus, pedindo que no nosso viver diário, no nosso agir diário, ó Deus, o nosso tudo, ó Deus, seja derramado no Teu altar, para que, ó Deus, nós possamos, agora rendidos a Ti, fazer a Tua vontade. A vontade, ó Deus, que Tu queres para a Tua igreja, de vivermos uma vida em santidade e justiça diante dos homens. Ó Deus, ajuda-nos cada dia a procurarmos fazer somente a Tua vontade. Sim, Pai. Ó Deus, faz-nos um, como, ó Deus, Tu e Jesus e o Espírito Santo são um. Faz-nos um. Começa, Sim, Pai. ó Deus, na minha vida, como aquele corinho que nós cantávamos muitos anos atrás. A começar em mim, quebra coração. Ó Deus, quebra minha vida. Ó Deus, e molda para que eu seja como Jesus Cristo. Sim, Pai. Que cada um de nós, ó Deus, seja moldado, possamos ser a semelhança de Cristo. Que as pessoas vendo em nós possam ver Jesus. Amém. Que as pessoas, ó Deus, possam ver em nós o resplendor da Tua glória. Pelo facto de nós estarmos contigo, de andarmos na Tua presença, de buscarmos a Tua vontade, de sabermos, ó Deus, que sem Ti nós nada somos, nada podemos fazer, e de nós termos aprendido que é privilégio, é bênção, é bom, é tão bom estar na Tua Sim, presença. Senhor, sim. Eu Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada irmão, pelas bênçãos recebidas, pelas palavras de amizade, pelos conselhos, por tudo, ó Deus, que nós recebemos, pelo facto de sermos parte do corpo de Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a continuar a amar uns aos outros, a levar as cargas uns dos outros. A Tua palavra nos diz: assim cumpriremos a lei de Cristo, a lei do amor. Eu oro a favor dos meus amados irmãos. Ó Deus, que Tu possas ajudar-nos a crescer juntos, a caminhar juntos. Os momentos difíceis, que nós não abandonemos uns aos outros, mas, ó Deus, no Teu altar, cada irmão possa ser colocado. Ó Deus, nós pedimos que grandes coisas possam acontecer. Ó Deus, esse domingo é a segunda vez que eu tenho ouvido essas palavras. Hoje a Fatinha falou de que ela está vendo grandes coisas, ó Deus, acontecendo nessa igreja. Uma irmã, ó Deus, também no meio da semana mandou uma mensagem com o mesmo sentimento. Como servo na Tua igreja, eu também, Senhor, tenho antevido grandes coisas que estarão acontecendo nesta igreja para a glória do Teu nome. Traz-nos, ó Deus, a Tua casa. Juntos, ó Deus, possamos, na comunhão com os nossos mais adultos na fé, com os com mais experiência na caminhada contigo, por causa, ó Deus, do desejo que tem de andarem na Tua presença, nós todos, ó Deus, possamos estar neste santuário Sim, Pai. para louvar o Teu nome. Mas mais do que isso, nós acreditamos, ó Deus, que grandes coisas acontecerão. Sim, Pai. Esse santuário, ó Deus, estará cheio de pessoas Amém. buscando ao Senhor. Sim, Pai. Cada culto será mais do que um serviço. Será um tempo, ó Deus, de refrigério, de adoração na Tua presença. O Teu Espírito Santo, ó Deus, está no nosso meio. Nós o sentimos, a Sua presença, de uma forma inconfundível. Ó Deus, visita cada um de nós. Sim, Pai. Comece em nós. Tu estás aqui para nos abençoar. Sim, Pai. Oramos a Deus pelos doentes. Continuamos clamando por cura. Toque da graça.
Irmãos, ó Deus, e amigos que temos ouvido nessa semana, mesmo hoje, que carecem do teu toque. Nós clamamos, ó Deus, como Jeremias: cura-me, Senhor, e serei curado. Cura-os, Senhor, e serão curados, porque tu és aquele em que nós confiamos. Abençoa, ó Deus, a tua igreja à volta do mundo. Mais uma vez, ó Deus, oramos, ó Deus, a família do Senhor Ovídio. O consolo na vida da PUC, da Eunice, de todos os familiares aqui nos Estados Unidos, também em Cabo Verde. Oramos a Deus a favor da nossa irmã Dona Julieta Maia. Pedimos também pelos filhos e familiares em Cabo Verde, na Holanda. Oramos a Deus a favor da família da fé. Ó Deus, somos família. É tão bom saber que nós somos corpo de Cristo. Ajude-nos a amar mais, a servir melhor. Ajude-nos, ó Deus, a sermos cartas abertas, lidas por todos os homens. A tua palavra nos diz o bom perfume de Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção. Pedimos no nome precioso do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Para dele derramar. Para dele derramar. Amém. 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 Eu gostaria de chamar o meu pastor. Vou tentar menos tempo, porque eu sei que a hora avança. Mas durante a semana, durante esses dias, eu estive ouvindo esse coro Aliança. E tem tocado ao meu coração. E o pastor orando e dizendo sobre os idosos, as pessoas mais antigas, que tocou no meu coração. Que eu me lembro quando eu cheguei aqui, nesse santuário, eu vi cada cara dos meus irmãos. Eu disse: Maria, esse não é teu lugar. Essas caras não são conhecidas. Essas idades não combinam contigo. Porque eu venho de Cabo Verde muito tempo, muitos anos aqui, sem frequentar a igreja. Então, com o tempo que eu passei em Cabo Verde, frequentando a igreja, chegar aqui e dar com essas caras assim, um pouco das idades avançadas, eu disse: não, esse não é o meu lugar. Eu fui embora, fiquei, parece, alguns anos, não me lembro, mas eu sei que eu fui embora. Eu disse: não, eu não vou voltar para a igreja. Eu me lembro que a minha madrinha de Olinda me chamou um dia, quando o pastor tinha começado estudo bíblico em casas das nossas irmãs. Ela me chamou e me disse: Maria, eu preciso que tu venhas para a minha casa hoje às 7 da manhã, às 7 da noite. Eu disse: mas para que ela está me chamando? Eu fui, e quando eu fui era sobre estudo bíblico. Então desse dia eu disse: não, Maria, o teu lugar é lá. Tu tens que ir, tu tens que servir a Deus, porque tu tens conhecimento. E durante esses dias eu tive cantando esse coro: Deus é a aliança, Jesus é a aliança. Aleluia. Para com mim, para contigo. E hoje Ele nos chama. Ele nos chama. E eu me lembro desse dia, Ele tocou na Diolinda, o Espírito chamou. Ele chama para nos renovar. Hoje Ele nos chama. Sem dúvida. Independentemente das nossas... como é que eu digo? Independentemente dos nossos problemas diários, Ele nos chama, Ele quer nos renovar. Aleluia.
E eu estou pensando aqui, falo ou não falo? Porque eu não gosto muito de falar, mas eu disse, eu vou falar. A liberdade O na Espírito casa do está falando, eu vou falar. Ele Aleluia. quer nos renovar, Ele quer nos restaurar. Amém. E nós estamos aqui para derramar. Eu derramo a minha vida para Ele. Eu peço a Ele que me ajude sempre. Sempre a andar no caminho e derramar sempre a minha vida para Ele. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe. Amém. Abençoado com a minha irmã Maria. Ela me traz a memória, anos atrás, quando realmente chegamos para esse estudo bíblico. Eu lembro da Maria, naquele dia que ela chegou e realmente ela continuou fiel ao Senhor. Eu dou graças a Deus por cada um de vós. Boa experiência também na casa da Dona Dalila, com o nosso tempo de estudo bíblico, não é? Eu dou graças a Deus, porque Deus tem revelado a sua vontade e o seu querer. Juntamente com o pastor Orlando, nós temos falado sobre os ministérios na igreja, planos no futuro, quando realmente voltarmos à normalidade. E uma das coisas que nós temos feito agora, começado a fazer agora, é que tenhamos menos serviço no santuário e mais programas voltados para fora. Por isso nós estamos tentando ter cultos num único dia e eu creio que isso vai dar-nos oportunidades para mais outros ministérios durante a semana em casas e também fora de casas. E eu acredito que a Igreja do Senhor vai avançar neste sentido. É bom ter os nossos irmãos. Alguns irmãos tinham falado sobre a questão das caixas de dízimo, que já não tinham. Nós temos disponíveis. Eu gostaria de apenas lançar esse, não é um apelo, mas lembrar a cada irmão que, por exemplo, se o irmão tomar uma caixa hoje, terá que ter uma outra caixa no próximo ano, no mês que realmente tomou a caixa. O que eu estou dizendo é que, por exemplo, se eu tomo a caixa no mês de setembro de 2021, a caixa é até para ser usada até 2022, no mês de setembro, não é? Vai até o mês de setembro, é um ano. E cada domingo nós temos 5 envelopes nas caixas. Então, irmãos, o desafio é sejam fiéis e vamos continuar fazendo o nosso melhor na Igreja do Senhor para a obra de Deus. Deus tem sido grande nas nossas vidas. Nós temos falado sobre um ministério muito importante na Igreja do Senhor, que muitas vezes passa despercebido. É o ministério da reconciliação. A palavra de Deus nos diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Deus neste mundo. E Deus nos chama para realmente fazermos ou tomarmos parte nesse ministério na casa de Deus. É bom ver todos os nossos irmãos que têm chegado na casa do Senhor nesta manhã. E eu oro para que Deus possa continuar abençoando a sua igreja, abençoando o seu povo. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 a 20. Eu peço aos irmãos que fiquem de pé. Nós temos usado esse capítulo como texto, esses versículos, aliás, e eu acredito que hoje nós estaremos aprendendo mais sobre a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 a 20. Orando para que no tempo de Deus também nós possamos ter o nursery aberto, não é? Para as crianças poderem estar. Vai ser no tempo certo, mas nós agradecemos às mães, os pais que têm trazido os seus filhos. Lembrar também que hoje das 13h15 nós estaremos no Zoom, a família pastoral com as crianças. Por isso, se estiverem interessados durante esse tempo, deixem-nos saber. Nós estaremos dando o contacto, aliás, o código para poder entrar. E durante 15 minutos, das 3 até 13h15, teremos um pequeno tempo com as crianças. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se alguém está em Cristo, estou lendo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 a 20. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas.
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Pai, que a Tua palavra fala a nós nesta manhã. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. O objetivo realmente dessa mensagem, dessa série, é nós alertarmos a igreja como é que nós, como cristãos, devemos resolver conflitos. Infelizmente, há muitos conflitos sem serem resolvidos na igreja do Senhor, e isso faz com que a igreja de Deus não avance. E como pastores da igreja, falando com o pastor Orlando, nós temos sentido que é tempo para nós implementarmos o que a palavra de Deus diz em relação à vida cristã. Nós temos uma vida para ser vivida, e essa vida deve ser vivida em obediência à vontade de Deus. Em obediência à vontade de Deus, não em obediência ao pastor. É importante que os irmãos possam também obedecer os vossos pastores, que procuram transmitir a palavra de Deus realmente como ela está, mas saber que mais do que obedecer a homens, nós somos desafiados ou chamados, irmãos, a obedecermos a Deus. O ministério da reconciliação é e sempre será um dos ministérios mais importantes da igreja de Cristo Jesus. Nós somos lembrados pelo apóstolo Paulo, na passagem que acabamos de ler no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 18, essas palavras: que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério não é para o pastor, é para a igreja do Senhor. É para ser vivida na casa de Deus e ser levada para fora, para que as outras pessoas, conhecendo como se deve proceder em termos aos conflitos, e não somente em relação aos conflitos, mas como trazer pessoas para Cristo, e ao menos nós possamos pôr isso em prática. Uma das formas poderosas, meus amados irmãos, de desafiar outros a reconciliação com Deus é promover a reconciliação entre as pessoas, principalmente irmãos na fé. Eu vou repetir de novo. Uma das maneiras ou formas poderosas de desafiar outros à reconciliação com Deus é promover a reconciliação entre as pessoas, principalmente entre irmãos na fé. Quando outros nos virem resolver as nossas diferenças de maneira amorosa e bíblica, eles darão mais crédito ao que nós dizemos e ao que o Senhor Jesus também disse. Por outro lado, quando veem que os cristãos estão envolvidos em conflitos, em contendas, no flá-flá, não é? Que a pessoa dizem, ele dizem. Uma das palavras que meus amados irmãos, eu não gosto de ouvir é essa palavra, essa expressão, dizer-me. Quem te disse? Quando alguém chega para te dizer, dizer-me, irmão, eu quero te dar um conselho, tapa os ouvidos e diga, eu não quero saber. Eu creio que a expressão dizer-me é uma das expressões, me disseram, é uma das expressões que causa mais problema do que ajuda. Porque quando alguém me disse, eles disseram, e não quer dizer quem disse, é porque realmente não está interessado em ver os problemas resolvidos. Quando há algum problema, quando há algum assunto que precisa ser tratado, nós devemos ser transparentes. Amém, igreja? Nós devemos evitar me disseram. Mas, pastor disse, João disse, Maria disse.
e resolvermos os problemas ou as contendas que possam existir. Mas lembremos, irmãos, que quando há conflitos, as pessoas não vão ver a igreja como realmente sendo a agência de Deus neste mundo. Porque a igreja, para ser igreja, tem que primar pelo ministério da reconciliação. A igreja, para ser o corpo de Cristo, tem que estar realmente, tem que viver uma vida séria, no sentido de transmitir o que está na palavra de Deus. Amados, há muitos benefícios quando nós pensamos nesse ministério da reconciliação, mas na questão de resolver conflitos entre irmãos dentro da igreja. Quando nós fazemos isso, evitamos disputas públicas que desonram o nome do Senhor Jesus e também diminuem a credibilidade da igreja. O agir, tendo em conta a reconciliação, atrai pessoas para Cristo. Porque vão dizer, vejam como se amam. Meus amados irmãos, amar não é dizer que nós vamos estar sempre de acordo com as mesmas questões. Finis Breezy, fundador da igreja, nos diz, da igreja do Nazareno, nas questões essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Mas em tudo, amor. Questões essenciais, questões doutrinárias, a igreja do Nazareno está unida. Nós acreditamos na Trindade, nós acreditamos numa vida piedosa na presença de Deus, numa vida de santidade, mas há outras questões que não são essenciais, que têm a ver com escolhas, com decisões. Então há liberdade. Mas o que nós precisamos entender é que em tudo, na igreja de Deus, deve reinar o amor. Amor. A ninguém devais coisa alguma, diz a palavra de Deus, a não ser um amor. O verdadeiro embaixador da reconciliação é motivado, é guiado, é capacitado pelo Espírito Santo para promover esse ministério da reconciliação. Haverá conflitos. Mas como eu disse na semana passada, meus amados irmãos, nós devemos sempre ver nos conflitos oportunidades. Grandes oportunidades. Primeiro, de glorificar a Deus. Segundo, de servir outros. E terceiro, de nós crescermos cada dia para sermos como Cristo. Se eu tenho conflito, eu estou passando por um problema como uma pessoa e eu não estou glorificando a Deus, eu tenho que parar e perguntar, sou eu realmente um cristão? Se realmente no conflito eu não estou ali para ajudar a pessoa, será que sou cristão? Será que eu não estou crescendo para ser como Cristo? A outra pessoa vê Cristo em mim? Meus amados irmãos, às vezes muitos problemas nos relacionamentos, em casa, no trabalho, em todas as áreas. Às vezes nós dizemos, aquela pessoa na minha casa não quer saber de Jesus. Talvez você seja uma má influência para aquela pessoa, por isso ele nunca chegou a Jesus. Porque a primeira pessoa que os outros devem ver Jesus, para que busquem Jesus através de mim. E muitos vão apontar o dedo, se ser cristão é como aquela pessoa, porque não tem luz, não é? A nossa vida, o nosso padrão de viver com Deus não é a outra pessoa. Mas para as pessoas do mundo, sempre será outra pessoa. Se é para ser como a outra pessoa, mas dentro da igreja, eu não posso usar isso. Eu tenho que dizer, eu tenho que ser como Cristo. Imitem a Cristo. Na igreja do Senhor, nós não estamos aqui para ver o que a Plantal disse, Beltrano disse. Não, é para servir a Cristo. Cristo em mim, Paulo disse, esperança da glória. O autor aos Hebreus diz-nos, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele fala da nuvem de testemunhas, mas ele diz, deixando todo o embaraço e todo o pecado que nos rodeia, sigamos avante com os olhos fitos em Jesus. Na igreja do Senhor, irmãos, nós não vemos para as pessoas. Não há desculpa, ninguém deve desculpar. Olha, eu já não vou para a igreja por causa de Beltrano Cicrano. Você vem para a igreja por causa de Jesus. Se não, deve analisar a sua vida. Mas, meus amados irmãos, nós vemos nos conflitos
uma oportunidade de glorificar a Deus, servir outros e crescer para ser como Cristo. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude nesse ministério da reconciliação, de sermos pacificadores, promovermos a paz. E Paulo põe isso nessas palavras: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se alguém tiver queixa só contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, meu amado irmão, perdoe. Perdoe. Tira aquela mágoa, aquele rancor que está cravado no teu coração. E diga: ó Deus, ajude-me a ser como tu. Quando nós tiramos toda a mágoa, nós vivemos, meus amados irmãos. Cultivando a mágoa, nós sobrevivemos por causa da graça de Deus. Senão nós estamos mortos. Tira a mágoa, tira o rancor, tira tudo. E a palavra de Deus nos diz, Paulo diz: e sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Muitas disputas são insignificantes na igreja. Também nós precisamos ignorar, não é? Às vezes nós vemos pessoas amuadas. Ele entrou na igreja, ele passou por mim, não me cumprimentou. Pastor, aquele lá não é crente. Entrou por mim, passou na igreja, não me cumprimentou. O que é que a palavra de Deus nos diz? Que realmente nós devemos ter uma atitude de sempre andar a segunda milha. Às vezes nós não sabemos porque ele entrou na igreja e não me cumprimentou. Nós não sabemos. E é muito importante, meus amados irmãos, que nós possamos viver tendo sempre em mente a história. Ele te cumprimentou na outra semana? Sim, pastor. 2 semanas atrás te cumprimentou? Sim, pastor. 3 semanas atrás te cumprimentou? Sim, pastor. 4 semanas atrás te cumprimentou? Sim, pastor. Irmão, talvez essa irmã ou esse irmão tenham algum problema nesse domingo que não te cumprimentou. Por isso ele entrou despercebido e não te cumprimentou. Meus amados irmãos, há coisas na igreja e nos relacionamentos que nós devemos ignorar. Porque às vezes nós somos como bebés. Bebés espirituais. Pequenas coisas. Ah, pastor, não me cumprimentou, não me telefonou, não fez isso. Não, amados irmãos. Como cristãos, nós precisamos andar a segunda milha. Se é alguma coisa que não está te ferindo, que não está realmente indo contra a glória de Deus, que realmente machucou o teu relacionamento com essa pessoa, ignore. Que nós possamos realmente vestirmos, aliás, deixarmos que todas essas amarguras, pequenas coisas, de parte e dizer: ó Deus, eu vou esquecer, eu vou ignorar. Mas o problema é quando nós dizemos que vamos ignorar, mas depois toda a igreja já sabe, não é? Ah, pastor, oh João, Maria, sabes o que é que aquela pessoa... Ele não é crente, pastor. Oh, Maria, não é crente, passou por mim, não me cumprimentou. Não me telefonou, pastor. Tem 1 ano que não quer falar. Irmãos, pequenas coisas. Vamos ter o coração de Jesus Cristo. Perdoar sempre. Mas vai haver momentos na vida que nós precisamos resolver conflitos. Há coisas na vida, meus amados irmãos, que vão nos machucar. Vão tocar bem fundo em nós. Ali nós precisamos resolver conflitos. E o que é que a palavra de Deus nos diz? Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz, no capítulo 5, versos 23 a 24, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ao lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, depois venha e apresenta a tua oferta. O que é que essa palavra de Deus está nos dizendo? Que é mais importante nós obedecermos a Deus do que sacrifícios. A nossa oferta significa sacrifício. Eu trago a minha oferta para demonstrar o que Deus tem feito por mim.
É a minha oferta sacrificial na presença de Deus. Sabem o que é que Samuel disse? No livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Se ao trazeres a tua oferta, lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai e reconcilia-te com teu irmão. Durante o estudo bíblico, nós rimos um pouco porque eu disse, meus amados irmãos, se todas as pessoas, se nesse contexto que estamos vivendo, as pessoas pudessem colocar esse versículo em prática, a igreja teria sérios problemas financeiros. Porque muitos não querem resolver conflitos. Então, se é para trazer a minha oferta, eu tenho que resolver o conflito, eu não vou dar a minha oferta. Há sérios problemas espirituais na igreja, porque realmente, e isso não é a palavra de Paulo, é Jesus. Meus amados irmãos, quem está falando isso é o Senhor da igreja. E eu vou ler mais uma vez para os irmãos entenderem. Ele disse, Jesus diz, portanto, se ao trazeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares, meu amado irmão, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a teu irmão, endireita-te e depois vem e traga a tua oferta. Por quê? Porque realmente aqui há um problema de obediência a Deus. Endireita-te, porque estás indo contra um mandamento de Deus importante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se não houver amor ao teu próximo, a tua oferta não terá valor. É isso que Jesus está dizendo. Se realmente estás a viver mais do exterior e não houver amor, a tua oferta aos olhos de Deus não terá valor. Por isso ele diz, vai e reconcilia-te primeiro e depois vem. Em Mateus capítulo 18, versículo 15, também encontramos essas palavras de Jesus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele. Só, se tiver ouvido, ganhaste o teu irmão. Há uma segunda opção. Talvez tenhas vergonha de, durante o culto, não é? Deixar a tua oferta e ir falar com aquela pessoa. Talvez a outra pessoa vai ficar embaraçada. Jesus diz, se tiver algum problema, vai e repreenda-o entre ti e ele. Espera o culto terminar. Quando ninguém está vendo, talvez indo para o parking lot, ou quando ele vai para o carro, nesse momento nós não podemos ficar realmente todos pertos um do outro, mas lá fora, ou chame pelo telefone, fala com essa pessoa, endireita o teu relacionamento com ele primeiro, depois venha. Mas a palavra de Deus nos diz, cuida-se, porém cada um, para que também não seja tentado. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que o que é que a palavra de Deus está nos dizendo é que em todas as circunstâncias da vida, como crentes, há necessidade de nós seguirmos o caminho do perdão e da reconciliação. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele diz, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Agora, no caso de houver problema de pecado, vamos restaurar. Por quê, meus amados irmãos? Porque a igreja do Senhor tem um ministério chamado reconciliação. E restauração é muito importante quando nós pensamos nesse relacionamento. E por isso Paulo diz-nos aos Colossenses, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Nesse processo de reconciliação e de perdão, nós precisamos entender que há lugar para restituição. O que é que eu estou dizendo? Às vezes o problema, o conflito é gerado porque talvez em alguma área alguém tenha lesado o outro. Se porventura eu tiver feito alguma coisa com o meu irmão, de alguma forma eu tenha tomado algum dinheiro emprestado do irmão e eu nunca devolvi. Eu tenha comprado uma coisa ao meu irmão e eu faço por ele e como se nada existisse.
Meu amado irmão, nesse processo de reconciliação há que haver restituição. Entendem? Não é, já está tudo perdoado, eu já cheguei a pedir perdão. Não, você pediu perdão, você deve, paga. A não ser que a pessoa diga, não se preocupa, não é necessário pagar. Mas se você não fizer isso, deve pagar. Paga as suas dívidas. Faça realmente o que, como cristão, você deve fazer diante daquela pessoa. Não é apenas chegar, eu fiz, lembra, anos atrás, pastor, eu tomei aquilo do meu irmão. Mas agora nós estamos em paz. Você devolveu o que tomou, restituição. É muito importante na palavra do Senhor. Eu lembro uma história quando eu era adolescente. Eu fui secretário tesoureiro da juventude. E eu lembro, na altura, foi a primeira vez que nós estivemos em São Vicente. Havia uma casa de madeiras para as pessoas que já estiveram em Mindelo, na Avenida Marginal. E começaram a vender hambúrguer. Eu era o tesoureiro da igreja. Naquela altura, o pastor Fortunado era pastor na igreja. E nós saímos com os jovens. Eu tinha a oferta comigo da juventude. E o que é que eu fiz na minha ignorância? Não é? Eu disse aos jovens, hoje nós vamos, eu vou pagar hambúrguer. Nós temos o dinheiro da juventude, eu paguei. Mas eu fui falar com o pastor que eu usei aquele dinheiro para pagar hambúrguer aos jovens. Não é? Oferta da juventude. Era jovem, os jovens deram, e eu, na minha santa ignorância, não é? Eu paguei hambúrguer. O pastor me disse, não, vais ter que restituir o dinheiro. Não era teu. E o que é que ele fez? Ele deu-me o dinheiro, ele pagou. Não é? Ele disse, eu sei que tu não tens, mas ele me deu aquele dinheiro, eu entreguei ao tesoureiro da igreja. Restituição. Precisamos ser honestos em tudo. Isso tem a ver com integridade. Alguma coisa que não é nossa, que nós tenhamos tomado, nós devemos restituir. Meus amados irmãos, nós precisamos também entender que há uma responsabilidade quando chegamos para falar com aquela pessoa, mas agora essa pessoa não vai dar atenção ao que nós dizemos. Eu já falei, eu já cheguei para tentar endireitar o meu relacionamento com essa pessoa, mas essa pessoa não quer ouvir. O que é que a palavra de Deus nos diz? Mateus 18:16. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 2 ou 3 pessoas, uma ou duas ou três, para que sejam testemunhas. Se a pessoa não quiser endireitar o relacionamento, chama 2 pessoas idôneas na igreja. Chama 2 pessoas que merecem confiança das partes envolvidas. Vamos assentar e vamos falar sobre esse assunto. Irmãos, na igreja não há lugar para brincadeira na área espiritual. Tudo deve ser tomado de forma séria. Se o outro irmão não quer, eu vou chamar 2 pessoas para nós chegarmos e essas pessoas vão estar ali para conciliar, para ouvirem as 2 partes, para chegar a um consenso. Mas se houver renitência, meus amados irmãos, Jesus diz, comunica a igreja. Comunica a igreja. Agora o pastor chega no púlpito, irmãos, nós estamos com um grande problema entre Maria e Fatinha. E eu chego aqui para vos dizer que realmente precisam endireitar. Nesse sentido, vamos orar, igreja. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo, deixa o pastor saber. Talvez o pastor vai falar com a junta da igreja. Então vão estar orando a favor desse problema para que haja resolução. Comunica a igreja. É nesse momento que o pastor vai chegar na pessoa que na época é talvez professora de escola dominical e dizer, olha, nós acreditamos que, baseado na palavra do Senhor, tu não podes lecionar. Tu precisas parar e pensar na tua vida espiritual. Não é para castigar, mas é para trazer a pessoa a uma realidade que o pecado é contra Deus. É um tempo para essa pessoa refletir na sua vida espiritual. E deve ser tida em consideração. A questão, meus amados irmãos, é que quando nós chegamos a essa pessoa, a igreja deve estar sempre nesse processo de restauração. Infelizmente nós podemos ter essa tendência de, ele já fez algo errado, nós o enterramos, não é? Está morto, morto está.
Reconciliação é para restaurar. É para trazer a pessoa de volta a Cristo. Mas a palavra de Deus nos diz que se essa pessoa não quiser, mesmo se endireitar, Jesus disse, considera-o publicano e pecador. Em outras palavras, ele realmente precisa entender que ele não está de bem com Deus. E ele deve ser visto como alguém que é descrente. Alvo do amor de Deus na igreja do Senhor. Mas ele deve reconhecer isso. Porque, meus amados irmãos, é mais do que fazer parte da igreja. Precisamos entender que a igreja está preparando pessoas para a eternidade. E uma vida de pecado, a pessoa não vai para o céu. Então, nesse processo é restaurar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas não termina aqui. Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. O processo de restauração, de reconciliação tem como objetivo restaurar a pessoa, a vida com Deus. Que Deus possa nos ajudar a viver dessa forma, meus amados irmãos. E a palavra então de Deus continua dizendo, em verdade vos digo, que tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. 2 ou 3, não, meus amados irmãos, não para começar o culto. Nós usamos essa expressão, eu lembro desde criança. Irmãos, é bom estarmos na casa do Senhor. A palavra de Deus nos diz onde estiverem 2 ou 3. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos para resolver conflitos. Eu estou ali no meio deles para os ajudar. Chamem 2 ou 3 testemunhas. E vamos assentar e vamos falar sobre esse assunto. Vamos procurar viver uma vida pia e santa na presença de Deus. Amém, igreja? Vamos ser irmãos. E a igreja, meus amados irmãos, quando nós chegarmos a esse patamar, as pessoas vão chegar e vão dizer, há algo especial naquela igreja. Porque o Espírito de Deus começa a tomar controle da igreja. E nós veremos o mover de Deus no seio do corpo de Cristo. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Vamos agora para a ceia do Senhor. Eu creio que os irmãos têm os elementos convosco. Mas antes disso, eu gostaria que nós pudéssemos orar, pedindo a Deus que Ele nos ajude nessa área. Fiquemos de pé, a hora está avançando, mas há sempre oportunidade de nós pedirmos a Deus que nos ajude a sermos melhores. Não é? Faz de mim um santuário puro e santo e verdadeiro. David está chegando. Por favor, David. Eu estava tentando lembrar esse último coro que nós cantamos. Como é que o nome? O último coro cantado. Jesus e a Aliança. Fatinha, venha tu e a Maria. Vamos cantar esse coro. A hora está passando, mas nós precisamos sentir, deixar o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida. Jesus é a aliança, que neste momento nós possamos parar e pensar e dizer, Deus, ajude-me a endireitar o meu relacionamento com o meu irmão. Ajude-me a ser um melhor cristão. E quando nós assim fizermos, meus amados irmãos, nós veremos Deus trabalhando de uma forma muito especial no seio da sua igreja. Aleluia. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama
Realmente eu não sei se é para dele ou para nele derramar, não é? Porque nós derramamos na sua presença para a sua bênção, mas isso é algo que nós podemos depois ver com os irmãos e com a pessoa que escreveu esse coro. Mas nós precisamos derramar a nossa vida na presença de Deus. O nosso ser melhores crentes. E nesse ministério da reconciliação, nós podemos ter um impacto grande neste mundo, quando as pessoas verem o exemplo em nós. A ceia da comunhão instituída por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um sacramento que proclama a sua vida, os seus sofrimentos, a sua morte sacrificial e ressurreição e a esperança da sua segunda vinda. Aponta para a morte do Senhor até a sua volta. A ceia é o meio da graça em que Cristo está presente pelo Espírito. É para ser recebida em reverente apreço e gratidão pela obra de Cristo. Eu vou ler essa parte mais uma vez. A ceia é o meio da graça em que Cristo está presente pelo Espírito. É para ser recebida em reverente apreço e gratidão pela obra de Cristo. Todos quantos estão verdadeiramente arrependidos, abandonaram os seus pecados e creem em Cristo para a salvação, são convidados a participar na morte e ressurreição de Cristo. Nós chegamos à mesa para sermos renovados em vida e salvação e sermos feitos um pelo Espírito. Em unidade com a igreja, confessamos a nossa fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo virá novamente. Assim oramos. Santo Deus, reunimos-nos à tua mesa em nome do teu Filho Jesus Cristo, que por teu Espírito foi ungido para pregar boas novas aos pobres, proclamar libertação aos cativos, libertar os oprimidos. Sim, Cristo curou os enfermos, alimentou os famintos, comeu com os pecadores e estabeleceu a nova aliança para perdão de pecados. Vivemos na esperança da sua segunda vinda. Sim, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Partiu, deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, na ceia ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e disse: bebei dele todos, este é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado por vós e por muitos para perdão de pecados. Fazei isso em memória de mim, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E assim nos reunimos como corpo de Cristo, para nos oferecermos a Ti em louvor e ação de graças. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, ó Deus, e sobre essas Tuas dádivas, faze-as para nós pelo poder do Teu Espírito, o corpo e o sangue de Cristo, para que possamos ser para o mundo o corpo de Cristo, redimido por seu sangue. Pelo Teu Espírito faz-nos um em Cristo, um com os outros e um no ministério de Cristo para o mundo, até que Cristo venha em vitória final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, partido por vós, vos conserva inculpáveis para a vida eterna. Comei lembrando que Cristo morreu por vós e sede agradecidos. Amém.
O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado por vós, vos conserva inculpáveis para a vida eterna. Bebei lembrando que Cristo morreu por vós e sede agradecidos. Amém. Amém. Fiquemos de pé para... Já estamos de pé, não é? Talvez os irmãos estivessem ajoelhados na presença de Deus. Mas vamos terminar com o coro Ele é Deus, o Senhor. Vamos cantar esse coro em termos de celebração, não é? Ele é Deus, o Senhor. Ele é Deus, o Senhor. Aleluia. Entre os mortos ressurgiu, pois Ele é Deus. Todos hão de honrar e de confessar que Jesus Cristo é Deus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E a igreja de Deus diga amém. Deus nos abençoe. Nós estaremos cumprimentando uns aos outros lá fora na igreja, do lado de fora da igreja. Que Deus nos abençoe. Yeah, yeah. Oh no, yeah. Yeah, yeah. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Yeah, 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 yeah. Como tu queres